fora também de um duelo paulista que vai rolar, né? Corinthians e Red Bull Bragantino, Corinthians e RB Bragantino. Corinthians tenta se recuperar contra a boa fase do Bragantino, que está numa fase realmente muito boa. A gente tem aí o histórico geral desse confronto paulista, que acontece desde 1966. São 57 jogos, com 25 vitórias do Corinthians, 12 vitórias do Bragantino e 20 empates, com 82 gols do Corinthians e 52 gols do Bragantino. Você vê que o Corinthians tem uma vantagem grande em relação a vitórias, mas o empate está bem perto do número de vitórias do Corinthians, então é um confronto que dá para falar que é um pouco equilibrado. Inclusive, os últimos 10 jogos são 4 vitórias do Corinthians, 3 empates e 3 vitórias do Bragantino. Além disso, o Bragantino está invicto aí já há 6 jogos, não, há 5 jogos, não, 6 jogos, acho, contando com o de quinta-feira, e vem de 4 vitórias seguidas. São aí 16 gols marcados e 1 sofrido nessas 4 vitórias seguidas aí. Bastantes gols, né? O Bragantino goleou o Flamengo, deitou na Sul-Americana, são só 2 derrotas nos últimos 19 jogos. Então, assim, Bragantino vem voando. Vamos ver o Corinthians, que botou os meninos para jogar na quarta-feira. Eu gostei do futebol do Corinthians na quarta-feira. É verdade que foi contra o Liverpool do Uruguai, que, né, não bota medo em ninguém, mas vamos ver quem que o Luxemburgo pode aproveitar. Trazendo mais alguns dados para vocês, o Corinthians ainda não teve uma sequência de 2 vitórias seguidas no Brasileirão, tem apenas 11 gols marcados, é o 4º pior ataque do Brasileirão, e uma média de 1,4 gols por jogo em casa. Se vocês lembram aí, o dado que eu dei do Vasco era fora de casa, o Corinthians em casa tem um dado parecido. O Corinthians tem média de 0,8 gols sofridos por jogo em casa e média de 5,4 escanteios e 2,4 cartões amarelos por partida. Lembrando que o Corinthians fez gol em todos os jogos jogando em casa e o Bragantino tomou gol em todos os jogos fora de casa. Além disso, o Bragantino fez gols em todos os jogos fora de casa, então apesar de ter tomado em todos os jogos fora de casa, também fez gols, e o Corinthians tomou o gol em 80% dos jogos em casa. Então, assim, acredito que teremos gols nessa partida, cara. Para quem gosta de saber essas coisas aí, acho que é uma boa aposta. O Bragantino tem 21 gols marcados, é o 4º melhor ataque, e a média de 1,4 gols por jogo fora de casa. Então você vê aí que ele tem a mesma média do Corinthians, só que o Corinthians jogando em casa e o Bragantino jogando fora de casa. Além disso, o Bragantino tem a média de 1,6 gols sofridos por jogo fora de casa, então é um time que realmente toma gols fora de casa, com uma média de 6,5 escanteios, uma média alta de escanteios, e 2,8 cartões amarelo por partida, além de já ter tido 2 cartões vermelhos, né? Então, já teve jogadores expulsos, tem uma média alta de cartões amarelos, e uma média muito alta de escanteios, né? O Bragantino chega muito bem ao ataque, consegue muitos escanteios. Cara, eu vou falar, velho, se não fosse na Neoquímica Arena, eu ia falar que com certeza dava Bragantino. Como é na Neoquímica Arena, eu acho que pode dar empate, mas vai ser difícil segurar esse Bragantino que vem voando baixo, velho. É interessante isso daí, porque de fato, né, sempre a torcida acaba sendo um fator, só que o Corinthians não tem se aproveitado muito. Esse time do Corinthians aqui, tem até a mensagem do Wilson Silva falando que se tirar a velharia, vai jogar melhor. Muita calma aí, eu assisti o jogo na quarta-feira, sabendo que era a equipe do Liverpool, que era muito fraco também, né? Mas o time jogou bem, né? Mostrou alguma coisa ali, o Corinthians precisa fazer alguma coisa diferente, e, de fato, acho que o caminho é apostar um pouquinho mais na base, antes que todo mundo seja vendido. O time do Pedro Caixinha, né, o técnico da equipe do Red Bull Bragantino, ele é uma equipe que joga e deixa jogar. É um estilo de jogo bastante posicional, o português aqui, como o pessoal fala, né? Fiz o curso aqui e é a mesma escola ali, como é ensinado o padrão da Associação da Federação Portuguesa de Futebol. O jeito de jogar, você tem o posicional, porque ele facilita na hora que você vai criar a jogada, na hora que você destrói, você fez a marcação, roubou a bola, você sabe onde o seu colega está dentro de campo para conseguir criar essa jogada. Então não tem aquele esquema que a gente gosta de fazer, marcação homem a homem, porque quando você faz marcação homem a homem, é o que acontece, né? O jogador que está na ponta direita, ali, o meio de campo, tá lá na linha de fundo marcando o lateral, se colocou no homem a homem, vai dar errado na hora que você roubar a bola, você não sabe onde o colega tá. Por isso que é um time que acaba criando e tendo uma transição muito rápida e indo bastante para o ataque. Então fica bem claro nos números do Bragantino. É um time que faz gols e é um time que leva gols também por conta disso. Joga e deixa jogar. É gostoso de ver esse time do Bragantino. Eu acho que o Bragantino, mesmo jogando
O Bragantino que, aliás, é Red Bull Bragantino desde 2020, a gente vai lembrar disso aqui, era só o antigo Bragantino, né, e agora tem esse Red Bull junto. Eu vejo um favoritismo da equipe de Bragança. Eu acho que, assim, de certa forma é até destacado. Eu nunca imaginei falar isso um jogo do Bragantino contra o Corinthians, jogando na casa do Corinthians, com a torcida lá, imaginar um favoritismo da equipe de Bragança, mas essa é a sensação do momento. O trabalho do Bragantino é muito mais bem feito que o do Corinthians. Ah, sem dúvida, o trabalho é muito mais bem feito no quesito diretoria mesmo, né? Bragantino que Ah, acaba vendendo jogadores, o Arthur, que tá comendo a bola no Palmeiras, poderia estar nesse time, mas sempre traz reposições à altura, jogadores jovens, jogadores rápidos. Cara, eu acho que a questão da velharia do Corinthians é complicada, é o que você falou. Assim, quando os jovens estão com confiança, eles voam baixo, né? O problema é quando pega um confronto mais equilibrado, que tem que ter mais cabeça, que tem que ter mais experiência, e aí eles acabam se perdendo ou se escondendo no jogo. Então, assim, calma, óbvio que foi muito legal de ver o jogo, gostei de ver. Bons jogadores apareceram, né? Jogadores estreando, a galera carequinha metendo estilo do tio Chico, que é o Fábio Santos. Mas é aquilo, o jogo tava já ganhando, tava tranquilo, todo o Corinthians indo muito bem, Liverpool quase não chegando. É aquilo, né? Até o goleiro pegou pênalti. É aquele jogo que tava dando tudo certo. Então, eu acho que é legal o Luxemburgo botar esses meninos para jogar. Vamos ver se ele vai continuar botando na Sul-Americana, né? Ele disse que ele não quer Sul-Americana, que não tem elenco para isso. Então, bota os moleques para jogar aí, vê até onde vai. Sul-Americana traz bastante dinheiro, que é uma coisa que o Corinthians está precisando. Também é uma vaga na Libertadores que parece que tá ficando difícil no Brasileiro. O Luxemburgo ainda fala que vai disputar. O Luxemburgo fala muita coisa, né, Belatini? A gente sabe que ele acaba falando bastantes coisas, mas eu gostaria de ver a molecada jogando Sul-Americano, se ele não tá importando mesmo, e deixar esses meninos para jogar, porque é isso, parece que os meninos do Corinthians ultimamente só entram em furada, só entram na hora que o time tá ruim, tá precisando resolver, e bota os meninos. Então deixa os meninos jogando numa competição lá, ia ser legal, e é isso. Agora a velharia tem que estar lá ainda, porque não tem como, o jogador só de jovem também não vai muito para frente. E tô com você, viu? Ligeira vantagem pro Bragantino. Eu acho que vai dar empate por causa da torcida, por causa da Neoquímica Arena, mas realmente, se tivesse que apontar um favoritismo aí, eu acho que eu apontaria mais pro time do Bragantino do que pro time do Corinthians, né? E o Corinthians destacando até o Corinthians vai enfrentar o Universitário do Peru na fase play-in, assim digamos, né? Aquele mata-mata, aquele play-off antes das oitavas de final da Copa Sul-Americana. O Corinthians, por ter sido o terceiro colocado na Libertadores, vai fazer o primeiro jogo em casa e aí vai para o Peru para encarar a equipe do Universitário. Os jogos que acontecem agora é 12 e 19 do mês de julho, inclusive vai ter que mexer até em Copa do Brasil, tá? Mas a gente vai falar isso mais pra frente, ver o que o Corinthians vai fazer, porque precisa entender, né? Precisa sair da zona da confusão, como diz o Luxemburgo, né? Neste momento, o time do Corinthians lá embaixo, ó, a um pontinho do rebaixamento, o Goiás é o 17º colocado, tem 11 pontos, lembrando que o Goiás pega o Curitiba, então aquela briga de foice no escuro, mas a tendência é que o Goiás vença seu jogo, e o Corinthians é o 15º com 12 pontos, tem o Cuiabá entre eles, que também pega o Santos, tá? É uma combinação maravilhosa, né? Santos, Cuiabá, Goiás, Curitiba, aí é um terror aí todos esses times. É legal a gente ver esse momento agora, na 13ª rodada, e pensar nessa rodada no segundo turno, né? Que vai ser lá pro fim do campeonato. Agora a gente tá falando que ninguém vai assistir. Talvez lá no segundo turno sejam jogos que chamem bastante atenção. Assistir com a calculadora na mão ali. Não, peraí, mas se esse ganhar. Velho, eu acho que vai ser. É aquele jogo que é meio chato no primeiro turno, mas no segundo turno pega fogo.